O YouTube fez questão de me lembrar recentemente que o canal fez 8 anos. 8 anos desde o lançamento da primeira pedra, do primeiro vídeo. Olhando para trás, eu vejo que o início era muito mau. Mas, em vez de pensarmos que era muito mau, pensemos que tudo foi crescimento. Foi uma aprendizagem, desde a maneira de falar, às câmaras, ao som, aos drones, ao computador, à forma de editar, tudo isso. Neste vídeo, eu vou fazer um flashback a como é que eu comecei, vou-vos falar sobre a evolução do equipamento e aquilo que eu utilizo agora, tudo, até algumas dicas para quem, eu não vou dizer que está a começar um canal, porque trata-se, isto aqui é um canal de nicho, que falamos de ciclismo, muito pequeno comparado com aquilo que são canais de referência, como em Portugal podemos falar de Nuno Agonia, Rico Fazeres, são também efetivamente outros temas, mas vou deixar aqui então aquilo que foi as minhas dicas e aquilo que dentro deste canal e daquilo que foi o crescimento do Projeto Pedal, por onde passamos, onde estamos agora. Sejam bem-vindos, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Pedro e isto é o Projeto Pedal. Comecemos pelo princípio. Comecemos por aquilo que foca mais a atenção de quem está a começar nestas leads. E estou a falar, obviamente, da câmara. Neste momento, esta, além desta que me está a gravar, que falamos já dela, é a única câmara grande que eu tenho. Utilizo-a substancialmente para tirar fotografia e utilizava antes também para gravar o CLC. Recentemente vendi uma Canon M50 que estava a ter cada vez menos utilização e, francamente, não se mostrou nada eficiente naquilo que era o principal propósito. Esta que está aqui na minha mão é uma Canon 800D, absolutamente incrível, mas quais são as limitações, quais são as oportunidades que esta trouxe e quais foram as limitações? Esta não grava ainda em 4K, sendo que eu só comecei, efetivamente, a editar os vídeos em 4K no início de 2026, também derivado a outra situação que falaremos mais para a frente, porque tudo aqui há limitações naquilo que vocês vão querer fazer. A primeira câmera com que eu comecei a gravar foi, na altura, se não estou em erro, uma GoPro 5 Black. Depois disso vieram mais 3 GoPros, que eu, francamente, hoje em dia não recomendo. Se vocês querem uma câmara em condições, comprem algo do género, desta uma Canon, uma Sony, uma Panasonic. Hoje em dia há uma panóplia de situações, sendo que se vocês vão para aqui, vai-vos entrar pelo bolso dentro, obviamente. Mas tudo depende, efetivamente, daquilo que vocês querem gravar. Não se esqueçam que isto é um canal de ciclismo, apesar de nós gravarmos vlogs, entrevistas, mas sobretudo muito tema de ação em cima da bicicleta, e para isso, sem sombra de dúvidas, que a câmara ideal que eu descobri foi as DJI Action. Neste momento, a que me está a gravar é uma DJI Action 5, que eu só me arrependo de ter descoberto a DJI, eu não vou dizer tarde, mas poder ter descoberto mesmo muito cedo e evitado imensas chatices que a GoPro estava a dar. A DJI comparada com a GoPro é como é que eu ia dizer? É como os Fiats que eu tive, o pior carro de sempre. Tive 2 Fiats e jurei para nunca mais. Aquilo, todos os meses dava problemas. E basicamente era o que me acontecia. A GoPro congelava imagens, as baterias não duram absolutamente nada. E por falar em baterias, só para vocês perceberem, como utilizador que vinha da GoPro, eu quando comprei esta Action 5, comprei o bundle de baterias. Aquilo que vocês veem aqui é a caixa das baterias com mais 2 baterias cá dentro. Acontece é que eu não sabia que com apenas uma bateria eu consigo fácil gravar 2 horas completas de vídeo. É absolutamente incrível. Eu só utilizo a caixa de baterias quando sei que vou passar uma manhã inteira e estou capaz de precisar de outra bateria. Nunca precisei das 3. Nunca aconteceu. Porque antes de gastares as baterias todas, gastas o cartão de memória. Mas se bem que mesmo na própria caixa, não sei se vocês conseguem ver aqui, tem aqui um sítio para vocês colocarem mais 2 cartões de memória. Que neste caso, eu só tenho mais um. Estes gajos da DJI pensam mesmo em tudo. O que é que deves fazer?
Se vais efetivamente gravar apenas e só movimentos de ação em cima da bicicleta, eu recomendava-te uma Action 5 ou uma Action 6 que acabou de sair. Se queres fazer algum trabalho de entrevistas e tudo mais, então vais ter que passar também para uma DSLR. Mas aí eu, por exemplo, ando atrás de outra câmara, porque mais tarde ou mais cedo vamos trocar esta. Não estou a contar vender esta 800D, porque ela para fotografia, efetivamente, é incrível, mas terei que entrar noutra e aí os valores já são de miles para cima. É delicado, eu confesso que é delicado. Eu comecei na altura com uma 600D, só que o problema é que a 600D não fazia autofocos. E isso aí, para nós que queremos as coisas devidamente focadas, é fundamental. Uma coisa que não substitui uma câmera destas é quando queres fazer imagens mais ao perto, com um fundo desfocado, porque em termos de vídeo dá uma qualidade completamente diferente. Nada se compara a nós termos vidro. Muito vidro à frente, ou seja, boas lentes, qualidade nas lentes, absolutamente nada se compara. O estilo de imagem que vocês têm é completamente diferente. A M50 que eu acabei de vender era razoável na fotografia e eu descobri também que era razoável no vídeo. Enquanto que esta é razoável no vídeo, apesar de não filmar em 4K, é razoável no vídeo e é excelente em fotografia. Aquilo que eu descobri foi que, efetivamente, a M50 é como uma bicicleta de gravel, faz tudo, mas não é boa em nada. O que é que eu investi? E aqui começa-te, efetivamente, a sair da carteira. Lentes. Obviamente que, atualmente, as lentes, as RF, ou coisa parecida, estão noutro modelo, ou seja, a Canon evoluiu para outro modelo de encaixe de lentes e estas já não são compatíveis, embora tu possas comprar, como eu cheguei a comprar, vamos acessórios novamente. Esta pecinha aqui chama-se um Viltrox, ou é da marca Viltrox. Isto, no fundo, é um adaptador de lentes para passar do modelo que a M50 usava para poder usar todas as lentes da Canon. Neste caso, tenho aqui uma 70-200, categoria L. São aquelas brancas que vocês veem os fotógrafos a utilizar. Tenho aqui uma 50mm 1.4, muito vidro. Dá uma excelente luz, um excelente contraste. Isto é bom para focos, quando vocês querem um fundo muito desfocado. Obviamente que tudo isto vocês têm que pensar o que é melhor para vocês, o que é que vocês realmente vão fazer. Aqui no canal, nestes últimos 8 anos, eu já passei efetivamente por muita coisa, porque nós no início não temos uma ideia definida do que é que nós queremos fazer. Neste momento, 8 anos depois, eu acho que já sei, não tenho a certeza, que já sei qual é a direção que o canal vai levar e, portanto, já começo efetivamente a refinar. Também outra coisa que eu tenho já tenho muita experiência, já gastamos muito dinheiro, já fizemos muita asneira por aqui e sabemos qual é o caminho por onde nós devemos de ir. A seguir às câmaras, uma coisa importantíssima é a questão dos microfones. Os microfones, meus caros, é outra doença. O meu primeiro microfone foi este que está aqui na minha mão, este da Rode, que no fundo é um microfone extremamente pequenino. Isto se vocês vão começar com uma câmara destas, precisam disto. É o microfone mais barato da Rode e é extremamente fiável. Às vezes nós ficamos a pensar, ou eu já fiquei a pensar com as experiências que eu tenho, que é, para aquilo que ele custa, ele é demasiado bom. Isto depois comparando com aquele que era o chamado Shotgun, que era o topo de gama, na altura em que eu o comprei. Agora a Rode tem um Shotgun acima deste, bastante mais complexo, com inteligência artificial, mas dentro daquilo que eu fui fazendo, este chega e sobra, habituei-me a trabalhar com ele. Este tipo de microfone, que também tem esta coisa de pelos, já agora, serve para filmar quando está vento e eliminar o vento, e chama-se um dead cat. Não sei quem é que chamou isto gato morto, mas acaba por ter a sua piada. Em termos de microfones, depois cheguei a ter o Rode, os Wireless Go Micro, que é os microfones wireless da Rode, e atualmente tenho este que está aqui na minha lapela. Eu vou buscar ali a caixa novamente. Isto está para utilizar com a Action 5 que me está a filmar neste momento, sem o receptor. Tem aqui o receptor. No caso, só para informar, se eu quiser utilizar isto numa câmara normal ou até mesmo num telemóvel, eu tenho que montar o receptor, ligar os respectivos fios
e os microfones, como este que eu tenho aqui na lapela, vai sincronizar diretamente com o receptor e passar o som, um som incrível, um som profissional para a câmara. A diferença entre estes mini que eu tenho e a versão a seguir é que, por exemplo, estes que eu tenho aqui só gravam enquanto eu estou com a câmara ligada. Enquanto que a versão seguinte, assim como os Rode que eu vendi, eles funcionavam de forma independente. Eles gravavam mesmo que não tivessem ligados à câmara. Portanto, eles estão sempre a gravar. Uma coisa importante que eu percebi, a minha principal influência para fazer vídeos e para aprender a fazer vídeos, apesar de procurar muita técnica em muito lado, também aconteceu que foi ao longo do crescimento do canal, eu tive a sorte de ter tido pessoas profissionais da área que foram seguindo o canal por causa das histórias e me foram dando dicas, quer de som, quer de imagem, quer de construção, mas aquela que realmente foi a minha grande influência é um youtuber norte-americano que é o Casey Neistat, que é onde efetivamente eu me revejo mais. E ele diz uma coisa que eu acho extremamente interessante. Casey Neistat trabalhou como videógrafo, produção de várias coisas, encontrou o seu expoente máximo no YouTube, é considerado o pai do vlog no YouTube, e uma coisa que ele nos ensinou a todos, para quem quisesse aprender alguma coisa, foi que a melhor câmara que tu podes ter para contar uma história é a câmara que está à mão. Não existe a câmara ideal, existe a câmara que está lá no momento para contar uma história, porque o mais importante é sempre a história, é a mensagem que nós queremos passar. Isso será sempre o guião principal, isso será o herói de cada cena. E foi aí que realmente eu me baseei mais. Foi perceber o que é que realmente eu queria fazer. Se queria passar imagens bonitas, super imagens de drones, mas eu percebi que aquilo que move o Projeto Pedal é tentar ensinar algo, é tentar passar uma mensagem, é oferecer alguma coisa a quem está do outro lado. Dar alguma coisa a quem está desse lado, a ti, por exemplo, que nos estás a seguir e que nos estás a dar o teu tempo. E o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos e não pode ser uma coisa dada gratuitamente. Quando alguém nos dá o tempo, nós temos que devolver algo em troca. Quanto mais não seja uma boa história, uma aprendizagem qualquer, uma mensagem, e foi nisso que me baseei. Mas continuando com a tralha, porque este vídeo vai ser longo, as pessoas perguntam se eu guardo tudo que gravo no canal. E a resposta é, infelizmente, sim. No que diz respeito à memória, tenho aqui uma caixa de cartões de memória, porque os cartões de memória estão sempre a dar tilt. Felizmente, os cartões que estas câmaras para já utilizam são este tipo de cartão relativamente barato. Quando eu digo relativamente barato, tenham atenção a uma coisa, que é quando nós começamos a trabalhar com 4 capas e com altos, com bitrates muito elevados, o cartão tem que aumentar a qualidade, porque senão a câmara, a tentar passar a informação para o cartão, ou vai bloquear ou vai fritar o cartão. Portanto, eu estou a dizer que é barato, mas já não é tão barato quanto isso. É preciso investir em cartões de qualidade, principalmente quando estamos a falar, por exemplo, de drones. Mas não é de drones que vamos falar já neste momento. Vamos falar de acessórios. Nos acessórios, como qualquer wannabe a youtuber, tive que gastar dinheiro num Joby GorillaPod. Isto mostrou-se um flop. Porquê? Porque isto funciona com estas pecinhas articuladas, e atenção, este nanico, porque ele é anão, não é porque eu o comprei anão. Foi porque isto vai partindo as pecinhas simplesmente por tu utilizares. E o que é que eu fiz? Em vez de deitar fora e gastar dinheiro noutro, porque estas porras são caras, eu fui encurtando. Uma coisa que eu também tentei fazer logo no início foi, pensei cá para mim, ora bem, isto custa 80 paus, mas os dos chineses custam 10 paus, portanto é a mesma coisa. Não tem nada a ver, acreditem em mim. E este, por muito fraco que seja, ainda consegues utilizá-lo, durante um ano. O dos chineses, por muito fraco que seja, tu não consegues utilizá-lo. Por exemplo, quando os chineses te dizem que te vendem um GorillaPod para 3 kg, esta câmara que pesa menos de 1 kg, tu punhas aqui e parecia a pila murcha de um velhote. Pois é. Era assim que funcionava. Era barato, mas não servia para nada.
O inútil, absolutamente inútil. Gimbals. Quando eu comecei, as câmaras não tinham estabilização. Não tinham coisas incríveis, que eu não comecei com esta 810, já tem estabilizador. Não tinha muita coisa. E mesmo as estabilizações eram fracas. Então eu fui passando de gimbal em gimbal até vir parar a este, uma vez mais, DJI RS3 Mini. Foi com este gimbal. Ele foi basicamente estreado no Ironman em 2024, com o Rafael. Eu comprei o PS com esse intuito. E foi graças a este gimbal que eu consegui correr os últimos 500 metros ao lado do Rafael. Se eu vos mostrasse o percurso que eu corri, vocês iam achar que foi mesmo muito, muito bom. Porque aquilo é efetivamente era uma corrida de obstáculos. E no final, ao vermos a imagem, eu próprio fiquei surpreendido como é que aquilo ficou efetivamente tão bom. Qualquer pessoa vai achar que a imagem está má, está muito tremida, mas quando percebem aquilo que foi corrido, percebem então que o gimbal fez milagres. Qual é o senão do gimbal? O gimbal só funciona quando são cenas extremamente pensadas. Se não for uma cena pensada, naquelas cenas mais do improviso, como eu trabalho na maior parte das vezes, a verdade é que isto é completamente inútil, porque ele atrapalha mais do que aquilo que facilita. E, portanto, é uma coisa que tem sido utilizada para filmar algumas vezes, quando são imagens da bicicleta parada, quando tento analisar produtos. Do resto das vezes, eu tenho utilizado isto mais como tripé. É um tripé muito caro, por assim dizer. Já pensei em vendê-lo, mas isto não foi assim tão caro quanto isso, a desvalorização é enorme e ele está literalmente novo, ainda nem sequer o plástico do ecrã, deste mini ecrã, eu tirei e pensei que a utilização que eu lhe vou dando e que ele pode ter no futuro acaba por compensar mais do que estar a vender e ir buscar 150, com muita sorte, 200 euros, que é o que ele poderá valer neste momento. Portanto, é uma coisa que eu não penso vender, ainda ajudará para algumas coisas cá em casa, dá sempre jeito, embora não seja uma utilização muito frequente, mas efetivamente dá jeito. Utilização frequente, efetivamente, são as câmaras que estão aí, porque, literalmente, esta câmara que me está a filmar, esta Action 5, já andou aos pontapés, está farta de cair e continua aqui. Falar em cair e falar em acessórios, estamos nos acessórios. Vamos a uma parte muito importante que muita gente pergunta sempre. Espera, porque isto saltar. Ainda estamos a falar da questão das memórias, não é? Sim, eu guardo tudo. Eu tenho aqui só 2 drives de 6 GB cada um, mas eu só pus estes 2 para fazer a demonstração, porque eu não tenho só 2. Chamados chest mount, e era exatamente este que eu queria procurar. O chest mount, efetivamente, é das poucas coisas que os dos chineses, apesar de não serem perfeitos, têm feito aqui algum grau de resistência de comprar efetivamente um original. Este é o chest mount que muitas vezes vocês perguntam como é que eu prendo isto ao peito. Assim. A câmera segura aqui e isto é magnético, por isso é que vocês não veem as cintas por fora da roupa. Tem um som incrível, não tem? Reparem, olhem o estalo que isto dá. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isto, como é que isto foi fabricado, porque isto é fabricado, onde é que arranjam isto, quais são os pontos fortes e os pontos fracos deste chest mount. Mas acho que para quem quer gravar vídeos de ação com GoPros, câmaras de ação, isto aqui, o chest mount, é peça obrigatória. Portanto, tenho alguns, porque os elásticos estragam-se com frequência, mas é como digo, tenho resistido a comprar um original e para já só tenho gasto nos chineses. Digamos que cada um dos chineses dura 2 anecos, portanto ainda não gastei tantos quanto isso e eles vão resistindo. E os elásticos, quando rebentam, o que é que eu faço? Pego na agulha e na linha e sou eu que os cozo e cumprem a função. Quando nós imaginamos drones, nós imaginamos vídeos incríveis com montagens aéreas e por aí fora. Este foi o primeiro drone, é um DJI Mavic Air 2 Bundle, está aqui, perfeitamente funcional, só que raramente utilizo, foi a grande desilusão.
Aliás, eu tenho vídeo aqui, este foi o primeiro drone e foi também a primeira grande desilusão no que diz respeito à utilização de drones num canal como este. Cheguei no início a tentar fazer um esforço enorme de ir com mochila para levar o drone comigo e percebi que não é de todo execuível. Tu ou vais focado no drone ou vais focado em fazer um BTT e dar uma volta com os amigos. E é a coisa mais aborrecida do mundo estares constantemente a pedir ao grupo com que tu vais: parem aí um bocadinho que eu tenho que tirar umas imagens. Porque só o processo de montagem, preparação e tudo mais leva uns bons 5 minutos para depois tirares, com sorte, 5 segundos de imagem. Muito tempo depois disto, veio, como vocês podem ter visto, o ano passado, veio um DJI Neo 1, estou aqui a tentar pôr isto em algum sítio, que ainda utilizei algumas vezes, mas o DJI Neo 1 é como aquele primo que todos nós temos, muito limitado, muito limitado. Este ano veio parar aqui, como substituto do DJI Neo 1, o DJI Neo 2. Já tem também pelo menos 2 vídeos aqui no canal, já tem mais imagens, fez parte do vídeo do unboxing do Rafael. Aquela imagem a sobrevoar o mar foi tirada com este pequeno brinquedo e este, para mim, em vez de uma triste surpresa, tem sido uma feliz surpresa. E eu acho que este é o drone que eu procurei até agora, pelo menos para aquilo que são as minhas características de vídeo. Não é um drone, se vocês querem ser videógrafos e tirar grandes imagens, não é o drone para vocês. Este é um all-rounder, faz tudo um bocadinho, mas, por exemplo, não resiste a ventos como resiste o Mavic Air 2, mas este na verdade é muito bom para tudo que nós queremos fazer. Principalmente quando queres que ele te siga, porque foi sempre essa a minha grande ideia, que é vendida com o Mavic e que não funcionava na altura. Se queres que ele te siga, efetivamente, este, para já, até a DJI melhorar é o drone. O que realmente melhorou com isto não foi tanto o hardware, como eu já disse num vídeo anterior, é muito fraco, na verdade, mas é o software. A inteligência artificial por trás deste drone é surpreendente daquilo que nós temos atualmente ao nosso dispor. Deixem-me dizer-vos que criar um canal de YouTube pode ser um hobby muito caro. E é importante eu deixar-vos claro isto, que isto não é nada mais, nada menos do que um hobby. Eu não sou youtuber, nem coisa que se pareça. Para mim, esse título compete às pessoas que vivem a 100% do YouTube. Coisa que em Portugal já existe. Eu mencionei alguns nomes no início, pelo menos eu acredito que é esse o formato de vida deles. Num nicho como o ciclismo, se vocês estão a contar fazer isto para ganhar dinheiro, eu posso-vos dizer que pelo menos eu não consegui. Sim, o YouTube paga umas migalhas com a publicidade que passa nos nossos vídeos, a partir do momento em que vocês estão capacitados para ganhar dinheiro com os vídeos, porque isto não é montas um canal e já estás a ganhar dinheiro com isso, não é assim que a coisa funciona. É um bocado mais burocrática do que isso, tem requisitos. Mas se eu fosse a somar tudo que o YouTube me pagou até aos dias de hoje, digamos que só daquilo que está aqui na mesa eu não tinha dinheiro para pagar metade do que está aqui na mesa. E estou a falar só do que está aqui na mesa. Ainda não passei para o resto, para aquilo que realmente é caro. Portanto, esqueçam essa ideia. Fazer um canal no YouTube é um hobby, como pode ser de qualquer, como pode ser o próprio ciclismo, como pode ser o radiomodelismo, como pode ser fazer todo terreno, coisas que nós fazemos para nos entreter, para nos divertir, para cumprir alguma função que não uma função profissional. É verdade que o YouTube permitiu-me, a mim e ao Rafael, chegar a mais gente e com isso também alimentar parte do nosso trabalho em arranjar novos atletas para treinarmos, em dar a conhecer o nosso trabalho em biomecânica, que se não fosse desta forma, poucas pessoas sabiam que nós tínhamos sido os segundos em Portugal a trabalhar na área, e tem a ver com isso também, ajudou-nos, é verdade, mas ganhar dinheiro efetivamente com o YouTube, esqueçam.
é mito, é mentira. Computadores. Vamos agora para a parte que é a doer. Eu comecei com um Dell, que era o computador que eu tinha na altura. Depois passei para outro Dell. Dell Latitude foi o primeiro Dell com que eu editei vídeos aqui no canal. Era uma dor de cabeça, ok? Era o Dell Latitude. Os últimos anos eu passei com um Dell Precision 4800, que se aguentou à bronca forte e feio, até, não sei por que razão, em final do ano passado, ou por avaria, ou efetivamente por limitação, ele deixou, mesmo em HD, ele deixou de renderizar. O que me obrigou a procurar outro aparelho numa perspectiva de urgência. E então veio cá para casa substituir um computador gamer. Porque, na verdade, e já agora, se vocês quiserem saber as características, isto é um MSI Stealth 14 AI Studio. E o que é que ele tem? Ele tem um Core 9 Ultra, um processador, uma GeForce RTX 4070 de 8 GB, GDDR6, 1 TB de SSD, tem 32 GB de RAM e pronto, é estas coisas que eu francamente percebo pouco. Que eu de computadores eu só sei ligar o gajo e ele começa a funcionar. Com esta mudança também veio uma mudança de software de edição. Eu cheguei a tentar trabalhar nos inícios com o Adobe, com o Premiere, que toda a gente na altura, eu via todos os youtubers, todos os criadores de conteúdo trabalhavam com aquilo, e eu ainda tentei, só que aquilo mostrou-se muito difícil de aprender. Muito, muito difícil de aprender. Entretanto, passei para o Sony Vegas, que foi a maior parte do trabalho, foi feito com o Sony Vegas Pro, até final do ano passado, final de 2025, quando eu troquei de computador e eu instalei o DaVinci Resolve, a última versão, para já a versão gratuita, e é com isso que eu tenho estado a aprender. Eu percebi que a passagem para o DaVinci Resolve, na verdade, foi muito fácil e muito intuitiva. Muito em parte, acredito nisso, por já ter muita experiência no Sony Vegas, porque a forma como tu trabalhas, em vez de estás a pesquisar os botõezinhos todos no ecrã, tu aprendes a trabalhar de uma forma muito simples, que é uma mão no mouse, que por sinal é esta que está meio empenada, uma mão no mouse e a outra no teclado, aprendes onde é que são os atalhos. Neste momento, eu já estou, apesar de... Eu tive um treino intensivo, por causa do braço partido, não é? Apesar desta mexer mal no mouse, eu tenho tido um treino intensivo porque tenho dedicado, basicamente, todas as horas do dia a trabalhar naquilo e tem sido bastante fácil. Neste momento, eu posso dizer que já estou a fazer um trabalho relativamente fluido, porque tenho tido tempo a ver muitos tutoriais e trabalhar naquilo e fazer muitas experiências. Basicamente é isso. Do material que eu me lembro é isto. Falta agora uma coisa que é muito, muito importante, que é o conteúdo e a forma de falar. Eu tenho visto que há gente que cria bonecos para o canal, criam literalmente personagens para o canal. É engraçado quando há pessoas que vão lá ao gabinete, olham para mim ou para o Rafael, estão a falar connosco e dizem algo do género: Pedro, tu és tal e qual como nos vídeos. E eu pensava, até há relativamente pouco tempo, pensava algo do género, mas como é que eu haveria de ser? E eu só percebi isso quando comecei a conhecer pessoas que também têm canais, de outros formatos, e que são personagens. Criam personagens, cada um faz o seu trabalho e tem sucesso ou não, mas aquilo que eu percebo é que as pessoas que aparecem no vídeo, nos stories, nos reels, por aí fora, são personagens criadas para responder a uma expectativa, ou porque a personalidade da pessoa não é instagramável e então criaram aquele boneco, aquela personagem. Pá, se nós conseguimos alcançar o sucesso daquela forma, por mim tudo bem. Nós também temos o Avô Cantigas, e vocês não pensem que o Avô Cantigas é aquela personagem que quando vai às urgências a falar assim. Não, isto já é o Batatinha. Portanto, desde que as coisas funcionem e criem sucesso, uma vez mais, e reafirmando aquilo que eu disse a determinada altura neste vídeo,
Aqui o meu objetivo foi sempre passar alguma mensagem e, portanto, eu nem pensei nisso no início de criar aqui um personagem, nem pensei isto. Isto é o Pedro, portanto, eu vou falar desta forma como o Pedro fala. Se calhar, obviamente, não é aquele Pedro brincalhão cheio de piadas que é no dia-a-dia, como eu sou cá em casa, com os meus filhos, com os amigos mais próximos, com o Ferraz, que é dos amigos mais próximos, obviamente, em que estamos sempre na palhaçada e na brincadeira. Aqui tento ter uma postura mais séria, porque também nem toda a gente compreende sentido de humor hoje em dia, infelizmente. Eu passo a vida a dizer que o sentido de humor é um exercício de inteligência. As pessoas que têm sentido de humor ofendem-se com muita dificuldade. É difícil ofender alguém que tem sentido de humor. As pessoas que são limitadas a nível intelectual ofendem-se com qualquer coisa. E cada um leva para casa aquilo que entendeu disto. Mas eu comecei a perceber, porque depois também comecei a conhecer pessoas de relevo na área e eu próprio pensei a mesma coisa. Pá, aquilo que eu vejo no vídeo, a maneira dele falar, os tiques dele falar, são exatamente iguais de quando ele está aqui à minha frente. E isso é incrível, acaba por ser mágico. Portanto, eu comecei a conseguir compreender aquilo que as pessoas diziam de Pedro, tu és ao vivo aquilo que és nos vídeos. Eu pensava, como é que não haveria de ser? Pronto, vendo os dois lados da moeda, eu consegui perceber. E, portanto, uma coisa boa aqui do YouTube é que nós temos todos a mesma ferramenta, a mesma liberdade e depois isto depende da criatividade ou dos objetivos de cada um. O seguimento do Projeto Pedal vai continuar a ser tentar passar informação para esse lado, tentar ajudar as pessoas que querem andar de bicicleta a andar da bicicleta, a desfrutar da bicicleta. Estamos com outros objetivos, que é mostrar um bocadinho mais Portugal, mostrar um bocadinho mais, além de eventos, sítios onde podemos levar a nossa bicicleta e desfrutar da bicicleta em experiências mais abrangentes, onde envolvam turismo, onde envolvam boas regiões, gastronomia, porque eu aqui também tenho mostrado que eu adoro comer, sou um bom garfo, adoro comer e, portanto, no fundo, continua a ser uma extensão daquilo que é a minha personalidade e o meu modo de vida. E é isso que tem servido aqui este canal. Em relação ao equipamento, em relação a alguma coisa, porque o vídeo já vai longo, se tiverem alguma dúvida, deixem ficar aí na descrição e eu vou tentar ajudar, responder devagarinho, porque eu sou destro e a mão para já está variada, mas eu tento responder, obviamente, ou até mesmo posso tentar criar outro vídeo mais para a frente para responder a questões que sejam mais complexas e precisem de um bocadinho mais de explicação. Para já é isto. 8 anos de YouTube, muito dinheiro gasto, pouco ou nenhum retorno, mas muita satisfação naquilo que temos feito até hoje. Grande abraço e boa sorte também aí para os vossos projetos. Eu por hoje fui arrumar isto tudo, que isto não pode ficar aqui. Está bem? Grande abraço.